Um termo que tem sido muito falado de alguns meses para cá é o termo de quiet quitting, que nada mais é do que a evasão silenciosa dos profissionais no dia a dia das empresas. E é importante você entender mais sobre a preocupação das empresas sobre essa saída silenciosa, porque ao mesmo tempo que tem tido um grande prejuízo nas empresas, é uma grande oportunidade para você como profissional. E aqui eu vou trazer algumas reflexões sobre esse tema, justamente para abrir um pouco o panorama, para você entender quais são as oportunidades que você como profissional tem num momento como esse, de preocupação das empresas, de evasão de talentos e de uma work power, uma workforce, uma mão de obra de profissionais ingressantes no mercado de trabalho que cada vez mais está com lacunas e gaps em termos de resultados e desenvolvimento. Essa preocupação das empresas, desse quiet quitting, tem acontecido muito porque tem se percebido que cada vez mais esses profissionais nos primeiros 5 anos de carreira, 10, aí essa geração mais recente, ela tem tido um desengajamento muito grande com relação às entregas dentro de uma empresa e o que elas vêm contribuindo e o plano de crescimento daquele profissional dentro da empresa. E as organizações elas estão com uma dificuldade muito grande em fazer com que esse profissional se engaje. Por conta disso, é natural que quando a gente analisa a base de profissionais, a galera que está entrando nas empresas agora, de cada 10, 8 ou 9 fazem aquilo que é meramente suficiente para ter o salário no final do mês, conseguir ter uma boa avaliação no final do ano e ter um emprego lá estável ou aparentemente estável para arcar com as despesas do dia a dia, etc. Qual que é o grande ponto aqui para você como profissional? Ao mesmo tempo que tem profissionais que estão basicamente fazendo o que pedem que seja feito ou o mínimo necessário para sobreviver no trabalho dele, tem profissionais, que pode ser o seu caso, que estão lá justamente com um objetivo maior, um propósito maior, que tem aspiração, que tem ambição, que está a fim de fazer acontecer. E esse tipo de profissional é aquele que está com a faca e o queijo na mão para que nesse cenário consiga se despontar e crescer dentro da empresa. Quando a gente fala desse crescimento, a gente não pode deixar de falar na parte de desenvolvimento. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos de desenvolvimento que você tem que estar atento para que você consiga garantir que nesse ambiente cada vez mais lazy, mais woke, de fazer o mínimo necessário, você consiga se diferenciar e continuar com o seu crescimento profissional. Nos vídeos anteriores, em algum deles eu falei um pouco sobre a questão da autogestão, de você gerenciar a sua própria carreira, você gerenciar o seu próprio desenvolvimento e você direcionar o que você quer de próximos passos. Só que quando a gente fala de você ter esse desenvolvimento, isso não tem que ser feito de uma maneira automatizada, eu nem sei o que eu quero no meu próximo passo, eu vou desenvolver o que eu acho que eu tenho que desenvolver e vamos ver no que dá. Não, você sempre tem que fazer isso de uma forma muito intencional, uma maneira que você tem claro aonde você está, qual que é o seu próximo passo ou onde você quer estar daqui 2, 3, 5 anos e quais são os seus gaps de desenvolvimento para que isso seja possível. Quando a gente fala de você projetar sua carreira para daqui 5 anos, por exemplo, a gente fala inevitavelmente de cargos de liderança. Ou mesmo que você não queira um cargo de liderança, um cargo de especialista em que você precisa exercer uma liderança lateral sobre os seus colegas. Então, que seja gestão, que seja especialista, a gente não pode deixar de falar na parte de liderança. E quando a gente fala de você assumir esse cargo de liderança, o que você tem que pensar? Quais são as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver para estar apto para, no futuro, assumir uma cadeira como essa? E sendo intencional, a gente fala de uma ferramenta que é muito usual, que a gente chama de Plano de Desenvolvimento Individual, que é o PDI. O PDI nada mais é do que um plano que você subdivide ele em 3 grandes blocos. Os 70% que é a prática, 20% que é mentorias e 10% que é conteúdo. Que você, direcionando o que você tem que desenvolver nesses 3 grandes blocos, você consegue garantir que o teu desenvolvimento está sendo feito na totalidade.
E como é que você amarra isso com os seus próximos passos? Tudo é uma frase que eu falo muito para meus alunos, mentorados, que a carreira são pequenos blocos, como se fosse uma parede de tijolo que você vai montar. Cada coisa que você faz bem na sua carreira é um tijolinho que você está construindo para o seu próximo degrau de cargo. Então você ter um bom alinhamento de expectativas com o teu gestor é um bloquinho. Você alinhar um PDI com ele é um outro bloquinho. Você dar visibilidade do seu desenvolvimento em conversas periódicas é outro bloquinho. Você começar a mostrar seu trabalho mais é outro bloquinho. Vender suas entregas é outro bloquinho. Ser estratégico é outro bloquinho. Gerenciamento da sua rotina é outro bloquinho. Desenvolver soft skills é outro. Pensamento crítico, liderança e gestão, estratégia na posição, marketing profissional, etc. Conforme você vai aprimorando esses bloquinhos, você vai sendo cada vez visto como alguém, não como alguém muito bom na sua cadeira atual, mas alguém pronto para galgar próximos passos. E focando em um desses bloquinhos, que é o de alinhamento com o seu gestor sobre o plano de desenvolvimento individual, a gente tem que falar sobre o 70-20-10. Então o que você tem que pensar? Na cadeira que eu estou hoje, o que eu faço muito bem? O que eu posso fazer melhor? Beleza. Qual que é o próximo passo que eu estou almejando? É esse. Para esse próximo passo, o que eu tenho que aprimorar? Normalmente, quando a gente fala de cargos de gestão, a gente não fala de conhecimento técnico, a gente fala de habilidades comportamentais, comunicação, gestão de rotina, pensamento crítico, criatividade, liderança, gestão de equipe, gestão de processos, governança de time, traçar metas para equipe, posicionamento executivo, comunicação executiva, posicionamento em reuniões, são tudo parte soft, porque quanto mais a gente cresce, menos o técnico é relevante, porque a gente deixa de executar. Né? Quando você começa a liderar um time, não trata mais de você executar bem, trata de você engajar o seu time para que eles executem. Isso é um bom líder. Então, cada vez mais o técnico ele vai perdendo a sua relevância e mais o comportamental vai ganhando sua relevância. Então, nesse PDI, sempre faça esse balanço. Ah, Matheus, vou colocar um PDI só focado no técnico. Cuidado, cuidado. Porque cansei de ver histórias de profissionais muito competentes tecnicamente que ficaram estagnados. Por quê? Por que acontece uma estagnação? Pensa o seguinte, vamos pensar na cabeça da empresa. Tem um profissional ali, um especialista, um analista sênior ali que entrega feito um trator. O bicho, a bicha ali é uma máquina, performa, entrega resultado, é consistente, etc, etc. Mas não lida tão bem com os outros, não consegue liderar de forma tão efetiva, não é visto como alguém acima do cargo onde está. Basicamente isso. Por que a empresa ia tirar um analista que é muito bom no técnico, no operacional, correr o risco de colocar ele num cargo de liderança que não vai fazer o que é necessário ou talvez não performe tão bem e ainda queime aquele profissional como líder? Eu vou perder duas pessoas. O analista bom que saiu da vaga, porque eu não posso fazer um downgrade nele depois, e o líder que ele virou que não performou o que eu esperava que performaria. Então eu vou ter um prejuízo em dobro. Então a empresa só vai te promover se ela tiver muita certeza do seu potencial de próximos passos. Só que ela só vai ter a certeza, um dos fatores é com o seu PDI. E esse seu PDI você tem que construir de maneira muito sólida, porque isso vai ser muito importante. E voltando no que eu introduzi no vídeo sobre o quiet quitting, né, a saída silenciosa das empresas. Por que isso está acontecendo? Porque o profissional ele perdeu o propósito, ele não tem muito porquê dele trabalhar. Antigamente era mais claro, o cara trabalha pela grana, pelo menos, ou pela família. Tá? Hoje em dia o profissional não tem muito isso. Né? Então, perdeu-se essa vontade pelo trabalho, perdeu-se a visão mais alta do trabalho, porque o trabalho, cara, ele é uma fonte de renda sim, mas ele tem muito mais, ele agrega muito mais para a tua vida. E você como profissional, você tem um potencial de gerar um impacto positivo no seu entorno gigantesco. O trabalho é muito mais do que ganhar um salário. O salário é a consequência. E isso, eu vou trazer às vezes meu exemplo aqui, porque eu acho que é interessante para você entender um pouco como funciona a minha cabeça. Isso é uma coisa que eu sempre persegui. Desde que eu era estagiário, analista júnior, pleno, sênior, coordenação, gerência de projetos para a América do Sul, gerência de marketing para a América Latina, meu drive sempre foi como que eu posso impactar ao máximo o meu entorno.
como que eu posso impactar ao máximo o meu entorno? Sempre foi esse, sempre. Só que eu só impactaria se eu me desenvolvesse. E para me desenvolver, o que eu precisava? Mentoria, fora da empresa, treinamentos, capacitação, pensamento crítico, estudo, desenvolvimento. E isso foi uma coisa que eu sempre busquei. E isso é um papel importantíssimo, um passo importantíssimo quando a gente fala de você desenvolver o seu PDI. O seu PDI ele só vai ser desenvolvido se tiver as ferramentas e os direcionamentos certos. O problema não está no que você sabe que não sabe. O problema está no que você não sabe que você não sabe. Que são os seus pontos cegos, né? O blind spot. Ponto cego, eu não sei que eu não sei. Aí que está o problema. Porque você, às vezes, como acontece, então, acho que foi ontem, se matricularam, se não me engano, 15 ou 16 novos alunos nos nossos programas que chama Acelerador de Carreiras. Vou até deixar o link aqui embaixo. Um deles eu entrei na reunião para conversar. Ele falou o seguinte para mim, estava como analista sênior, queria virar coordenador, só que estava 4 anos como sênior, não foi promovido. Ele falou para mim, cara, não sei o que eu estou fazendo errado. Um especialista meu explicou para ele e tal. E eu falei, cara, o que você está fazendo errado é o seguinte, você está entregando muito bem, você está performando muito bem, só que você não está vendendo suas entregas, você não está construindo seu marketing profissional na empresa, você não está tendo conversas de desenvolvimento e próximos passos com o teu gestor, você não está desenvolvendo liderança e gestão, você não tem muitas soft skills suficientes para ser visto como um líder na sua empresa. Pensando na cabeça do teu gestor, qual que é a chance dele entender que você está pronto para virar um líder? Muito baixa, muito remota. E enquanto você não mudar isso, não vai acontecer. Mesma coisa que eu trago de reflexão para você. Você sempre tem que pensar no seu PDI, no seu plano de desenvolvimento individual. Porque é isso que vai te ajudar a entender quais são os gaps, as lacunas que você tem de habilidades do cargo que você está hoje para o seu próximo cargo. Para daí você desenvolvendo elas, você vai começar a ser antes de estar. Você vai ser visto como um coordenador, um gerente, um diretor, antes de estar como um diretor. Então, e aí você começa a direcionar as conversas de próximos passos com o teu gestor amarrado com o PDI. Fulano, se eu desenvolver esses pontos aqui, você entende que eu estaria pronto para o próximo cargo? Matheus, com certeza estaria. Beleza. Tendo isso muito bem feito, você vai começar a dar visibilidade ao longo do tempo. Mostrar que você está progredindo naquilo que foi alinhado. Mostrando isso, a sua promoção inevitavelmente vai acabar acontecendo, porque você alinhou muito bem um PDI, com um plano de entregas, um plano de metas, com conversas frequentes de carreira e desenvolvimento, com a visibilidade, e aí as promoções costumam acontecer de forma muito mais rápida e muito mais segura. Até parafraseando um aluno nosso que foi promovido recentemente, chama Felipe. Ele estava como analista sênior também e foi promovido para coordenação. Ele falou o seguinte, Matheus, em 3 meses, ele estava 2 anos como sênior, ele tinha a expectativa de virar coordenador em 1 ano, ele foi em 3 meses. Ele falou o seguinte, Matheus, o que me deixou mais feliz não foi a promoção, foi a segurança de saber que eu estava no caminho certo para dar esse próximo passo, com a orientação de vocês. Então é muito sobre isso, é de você estar no caminho certo e não dando murro em ponta de faca. Então com esse PDI bem estruturado, junto com outros fatores, junto ao seu líder, você vai ter muito mais segurança de que você está amarrado para dar esse próximo passo para essa tua evolução em termos de carreira. Não faça parte da estatística de profissionais que enxergam na carreira deles só um ganha-pão ali. Porque isso, às vezes no curto prazo, como a gente é mais imediatista, a gente fala, tá tudo bem, eu quero ganhar meu dinheirinho no final do mês ali, para tomar uma cerveja no final de semana, ir num restaurante. Pode ser que hoje até que faça sentido. Mas, primeiro, tua carreira não é só sobre dinheiro, é muito mais do que isso. Segundo, tem que pensar daqui 3, 5, 10, 15 anos. Você vai querer ficar com uma vidinha pequena daqui 10, 15 anos? Será que os hábitos que você tem hoje, os costumes que você tem hoje daqui 15 vão ser os mesmos? Eu acho não deveria ser. A gente está aqui para evoluir, para dar próximos passos, para crescer como profissional, como pessoa, como membro de uma sociedade, de uma comunidade. Então aqui está para compartilhar, para agregar, para somar e para se desenvolver. Só vai acontecer isso através do seu desenvolvimento, por isso o PD é tão importante. Não delegue sua carreira, não terceirize sua carreira,
Não trate sua carreira como algo pouco importante, porque ela é 1/3 da sua vida. 1/3 da sua vida vai ser trabalhando. Se você não encontra propósito no seu trabalho, você está rasgando, queimando 1/3 da sua vida. E, porra, isso é bem triste, né? Então, vamos colocar propósito aí, vamos se desenvolver, vamos impactar, vamos gerar valor, fazer a diferença, beleza? Então é isso, PDI na cabeça, faça o seu PDI 70-20-10, identifique como você está hoje, o que você quer de próximos passos, liste as habilidades que tem que desenvolver e certamente você vai conseguir ter mais direcionamento e mais gratificação com relação à sua própria carreira. Pô, gostou do vídeo? Pedi uma gentileza, comenta aqui embaixo o que você gostou do vídeo, o que você não gostou, o que sentiu que faltou, me dá a sua opinião, cara, é importante a sua opinião para mim. Vou bater toda hora na tecla nisso. Deixa seu comentário aqui embaixo, é importante para eu saber. Deixa o joinha, eu sei que parece besteira, cara, mas ajuda porque o algoritmo aqui do YouTube, ele entende isso como algo relevante, então deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, etc. Segue nas redes sociais também, beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.